Oração, ação, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom estarmos juntos, dando valor para as coisas que precisam ser dadas, situando as dores e as dificuldades como remédios e como lições. A vida fica mais leve, mais útil, sem queixas, sem revoltas, sem mágoas, sem medos, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, sob um Deus perfeitamente bom, perfeitamente justo e todo-poderoso. Só pode haver tratamento de saúde, só pode haver lição em tudo. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Como disse Gilberto Gil, isso nos traz uma leveza, uma alegria de alma, muito diferente da alegria do poder, das vitórias humanas, da satisfação dos sentidos, da satisfação do ego. Que assim seja, que sejamos sempre alegres do espírito. Um grande abraço, muito bom estarmos juntos, muito feliz pela presença de cada uma de vocês, cada um de vocês. Hoje vamos falar sobre as missões, sobre as missões dos espíritos, sobre essa característica das dificuldades, e de como podemos dar uma dimensão de alegria, de bom entendimento, de perseverança, de fé para tudo que ocorre conosco. Vamos então para a questão 575 desse capítulo 10, que tem por título Sobre as ocupações e as missões dos espíritos, do nosso guia de viagem, o Livro dos Espíritos, que situa todos nós dentro da realidade espiritual, dentro do sentido das nossas vidas. Muito bom. Questão 575, vamos lá. Kardec pergunta assim: as ocupações comuns se parecem mais com deveres a cumprir do que com missões propriamente ditas. O significado da palavra missão está associado a um sentido mais amplo e menos pessoal. Assim como se pode reconhecer que um homem está realmente desempenhando uma missão na Terra. Como ter esse discernimento? Como identificar um missionário e sua missão? Respondem os espíritos: pelas grandes coisas que realiza e pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Jesus, como regra geral, nos apresenta: conhece uma árvore pelos seus frutos. E os frutos próprios de uma missão são a grandeza, a dimensão das tarefas que se desenvolve por si e no efeito que essas tarefas geram nas outras pessoas, nas pessoas à nossa volta. Parece lógico que assim seja. Um missionário não se define por ele mesmo,
não se define pelos cargos, pelo dinheiro. Um missionário se define pela grandeza da sua tarefa em si, e essa grandeza pode e deve ser percebida pelo grande critério que Jesus nos deixou. A grandeza de um ato humano se dá por ele se apresentar bom, por ele se apresentar justo, por ele se apresentar amoroso. E é claro, por um efeito de bondade, de justiça e de amor que gerar nas pessoas à sua volta e nele mesmo. Se uma pessoa está aprofundando a sua tarefa na terra, nesses campos da bondade, da justiça, do amor, se ele está se mostrando cada vez uma pessoa mais justa e mais amorosa, e se ele gera frutos de justiça e de amor à sua volta, sem dúvida é um missionário, sua vida sem dúvida é uma missão. Pergunta 576. Os homens que têm missões importantes a cumprir na terra foram escolhidos por Deus para desempenhá-las? Possuem consciência dessas missões? Os Espíritos dizem o seguinte: algumas vezes sim, mas geralmente ignoram. Geralmente os missionários ignoram, não têm consciência da sua missão. Ao nascerem na Terra, eles possuem um objetivo mais ou menos vago, até que gradativamente, de acordo com as circunstâncias, suas missões se apresentam de modo mais claro. É então que Deus os direciona para o caminho pelo qual deverão cumprir a sua vontade. Muito bom entender que essa consciência é uma conquista gradativa, gradual, que fica mais clara na medida que o espírito ganha consciência, ganha maturidade. Última pergunta de hoje, questão número 577, que Kardec elabora da seguinte forma: quando um homem executa alguma coisa de grande utilidade, é sempre em consequência de uma missão anteriormente prevista por Deus, ou pode ter recebido uma missão que não estava prevista? No decorrer de uma vida, uma tarefa, uma missão pode ser atribuída a um ser? Ou tudo é fruto de um planejamento antecipado? Pergunta interessante, não é? E a resposta dos Espíritos vem assim: nem tudo o que o homem faz é resultado de uma missão predestinada. Muitas vezes ele é um instrumento de que um espírito se serve para executar alguma coisa útil. Imaginemos que alguém esteja num determinado lugar, exercendo, por exemplo, uma função de bombeiro no Rio Grande do Sul. E além da sua missão geral, ou dentro, mas não previsto por sua missão geral, num certo momento lhe pode ser dada uma tarefa, uma missão de salvar uma criança, de orientar uma pessoa, de acolher uma pessoa em crise. Que
não prevista em detalhes na sua programação reencarnatória, um momento, a necessidade, atribuíram a ele essa tarefa. Então nem tudo o que o homem faz é resultado de uma missão predestinada. Muitas vezes ele é um instrumento de que um espírito superior se serve para executar alguma coisa útil. De forma que ele recebe, quem se coloca a serviço do bem, recebe ideias, inspirações, as palavras fluem, a lucidez vem do nada, a coragem vem para ele, e ele então pode sim exercer uma missão momentaneamente inspirada. Por exemplo, um espírito quer escrever um livro, e ele mesmo escreveria se tivesse encarnado. Assim, procura o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite a ideia do livro a esse escritor e dirige a sua execução. Entretanto, o escritor não veio à Terra com a missão de executar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e inúmeras descobertas científicas. Deve-se dizer ainda que, enquanto o corpo físico está dormindo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito desencarnado e ambos se entendem a respeito da tarefa a realizar. De forma que, não apenas para a arte, como foi descrito aqui, mas digamos que um professor esteja diante de uma classe e nessa classe haja uma criança, um adolescente, em crise, com pensamentos suicidas. Sim, esse professor, se estiver disponível, se estiver sintonizado, se estiver aberto para a luz, ou quanto mais estiver bem sintonizado, quanto mais estiver aberto para a luz, mais vai poder captar as boas ideias, as boas palavras, os bons sentimentos a serem disponibilizados para aquela criança, para aquele adolescente. E assim, colegas de trabalho, amigos de um time de futebol, onde haja duas pessoas e uma delas, pelo menos, esteja aberta como uma antena ao bem, captará como uma antena os melhores pensamentos e os melhores sentimentos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Felizes são aqueles que não se arrogarem posições especiais no mundo, mas que disserem, por exemplo, como o magnífico Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Se programarem como Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, sem interpor à vontade de Deus condições, preconceitos, ideias, pretensões, apenas boa vontade, coragem, boa disposição. Que essa seja a nossa atitude
em todos os momentos. E certamente receberemos tarefas, ocupações, palavras, bons sentimentos, alguns deles que não estavam programados, mas que tornarão as nossas vidas, as nossas profissões, as nossas presenças na terra muito úteis, possibilitando que deixemos atrás de nós um rastro de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas ações, de boas palavras. Uma vida dedicada ao bem pela boa vontade. Que alegria a cada vez que conseguirmos tal disposição e tal boa sintonia. Muito bom, meus amigos, minhas amigas. Exercitemos essa boa disposição. Exercitemos ser instrumentos da paz de Deus. Usemos, sob essa inspiração magnífica, a oração de São Francisco, imaginando os países em guerra, as famílias em conflito, as áreas do planeta e do país sob catástrofes climáticas, terremotos, vulcões, furacões. E digamos, com o sublime médico Francisco de Assis: Senhor, fazei de nós, de cada um de nós, instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio em nós e no mundo, que nós levemos o amor. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver mágoas, que nós levemos o perdão. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro em nós e no mundo, que nós nos habituemos a levar a verdade. Onde houver tristeza, que nós levemos alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar, que sermos consolados, compreender, que sermos compreendidos, amar, que sermos amados. Porque é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, é ajudando na transformação do outro, essa morte simbólica, essa morte de luz, que nós seremos ajudados na nossa transformação, na nossa própria morte de luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Saudemos então nossos amigos aqui. Marco Aurélio Trindade, que o divino poder ajude o amor. Mônica Silva, externando sua gratidão. Noêmia Félix, boas vibrações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que assim seja. Roseli Lanciotti, muito boa noite a todos. Saudações para os irmãos desencarnados e encarnados, sempre lembrados por Mônica Silva. Vibrações para a paz mundial, como ela sempre faz aqui, para as vítimas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, conforme mais recentemente ela incorporou aos seus desejos, às suas orações. André Santos, Esther Ponzoni, Adelaide Dias, Emir Cajazeira, Angélica Sayonara, Sayonara Angélica, Domingos Natalo Filho,
Márcia Sodré, Ju Passos. Que todas as nossas luzes, todos os nossos bons pensamentos e boas orações surjam de nossos corações como cordas vigorosas de boa vontade. Que elas se unam umas às outras e transbordem desse nosso momento para todas as áreas com pessoas em sofrimento, o Rio Grande do Sul, a faixa de Gaza, a Ucrânia, a Síria, o Afeganistão, todas recebendo essas cordas onde as pessoas possam segurar e sentir-se apoiadas, sentir-se em segurança, sentir-se orientadas. Graças a Deus, graças a Jesus, que a paz de Deus esteja sobre toda a terra. Um grande abraço a todos, até amanhã, onde continuaremos os nossos exercícios de amor, que foi para isso que cada um de nós foi criado por Deus, para isso que cada um de nós veio à Terra. Grande abraço e até a próxima.